A vida tem um jeito bem curioso de levar as nossas emoções ao limite absoluto, não é verdade? E nessas horas, a gente acaba se perguntando: será que a nossa fé foi testada essa semana? Porque vamos ser sinceros, às vezes as circunstâncias fogem totalmente do controle, ou aquele silêncio de Deus em meio aos problemas parece assustador. Essa é uma dor muito real. Mas e se o jeito que a gente entende a fé estiver meio de cabeça para baixo? Vamos mergulhar direto na nossa análise de hoje para descobrir, passo a passo, como transformar uma fé frágil em algo absolutamente inabalável. E fiquem com a gente até o final porque eu vou liberar um link com um material de apoio exclusivo para vocês. Muitas vezes a gente cai naquela ilusão de achar que fé é só um sentimento, sabe? Tipo, quando tudo tá dando certo, nossa fé parece gigantesca. Mas na superfície da vida, muitas vezes o que rola é o caos, com emoções que flutuam e mudam a cada onda que bate. Só que a fé autêntica é bem diferente. Ela é como uma âncora super pesada, escondida lá no fundo, deitada na rocha firme. Ela não depende do que a gente sente ali na superfície do mar, mas é uma decisão invisível de confiar na graça de Deus, mesmo quando a gente não entende nada do que está acontecendo. A gente vive pela fé, não pelo que vê. Aquela sensação gostosa de paz é só um resultado maravilhoso que Deus dá e não motor que faz a fé funcionar de verdade. Subindo mais um degrau, a gente encontra um contraste chocante entre a sombra daquele espetáculo intelectual e a luz da renovação espiritual. Ao longo da história, a humanidade sempre quis exigir provas visíveis, né? Aquela ilusão de precisar de um sinal. Os fariseus viviam exigindo milagres de Jesus o tempo todo, o que no fundo só mostrava um coração arrogante e vazio. Afinal, espetáculo não transforma a vida de ninguém. Do outro lado, a gente tem a certeza da história. Deus não pede para a gente dar um salto cego no escuro. Nós temos milênios de história bíblica e a revelação completinha da palavra nas nossas mãos. Ter fé de verdade é descansar nessa palavra com total humildade. Então, chegamos num ponto crucial. O que será que está rolando no solo do nosso coração bem agora? Vamos fazer uma pausa rápida aqui. Quais são os espinhos que estão sufocando a nossa fé hoje? Será que é aquele medo constante do futuro? Ou uma dor lá do passado que não foi resolvida? Desçam até a seção de comentários agora mesmo e me contem. Colocar esse obstáculo em palavras é o primeiro passo, e talvez o mais importante, para a gente conseguir arrancar essa dúvida pela raiz. Essa batalha invisível acontece todo santo dia no solo do coração humano. É uma tensão extrema entre a luz das raízes sendo nutridas e a escuridão dos espinhos que a gente acaba acalentando. Sentir dúvida é algo natural da nossa condição. Aqueles sentimentos de incerteza sempre vão cruzar nossa mente, mas o problema é quando a incredulidade é cultivada de propósito. Aí ela se torna sedutora e venenosa. Fé e dúvida até podem dividir o mesmo espaço por um tempinho, como aquele homem aflito nos evangelhos que gritou: "Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé". Só que a regra de ouro espiritual é super simples. Aquilo que a gente alimenta, inevitavelmente vai crescer. A gente precisa nutrir a fé expondo nossas raízes à palavra de Deus e literalmente matar a incredulidade de fome. Agora olha só, prestem muita atenção porque a gente chegou num ponto de virada fascinante deste estudo. Quase sempre a gente fica olhando para a nossa própria capacidade de crer, não é? Mas imaginem a balança cósmica lá no Getsêmani. De um lado, o cálice do sofrimento extremo e o peso de todo o pecado do mundo. Do outro, a submissão absoluta à vontade do Pai. A verdadeira fé não brilhou com mais força naqueles grandes milagres de cura, mas exatamente na escuridão angustiante, quando a dor tentou esmagar qualquer esperança. E aqui está a grande revelação. A nossa salvação final não depende do tamanho da nossa fé em Jesus, mas sim da fé perfeita do próprio Jesus agindo a nosso favor. Se esse nível de profundidade na palavra transforma a forma como vocês enxergam as coisas, já se inscrevam no canal agora mesmo para a gente desbravar essas verdades juntos todas as semanas. Isso nos leva direto para essa revelação poderosa de Apocalipse 14:12. Lá em Hebreus 11 a gente vê uma lista incrível de heróis, homens e mulheres com uma fé capaz de mover montanhas. Mas nenhum deles, por serem totalmente humanos, teve uma fé perfeita e sem falhas. O grande alvo final revelado no Apocalipse é que o povo de Deus não apenas tem fé em Jesus, eles guardam a fé de Jesus. Quando a nossa própria fé se mostra fraquinha, quando ela balança ou simplesmente não dá conta da provação, a fé vitoriosa e perfeita de Cristo é atribuída a nós, através da graça maravilhosa. Ele não deixa a gente lutar com as nossas próprias forças. A vitória dele passa a ser a nossa vitória. Para amarrar todos esses degraus que subimos hoje, a gente pode visualizar a anatomia completa de uma fé inabalável, onde cada parte vital depende da outra. Tudo começa ali no solo fértil, que é a graça incondicional de Deus, um ambiente que foi preparado exclusivamente por Ele. Depois vem as raízes, escondidas sob a terra, que representam a palavra, a nossa nutrição diária invisível para o mundo.
Subindo mais, a gente tem o tronco, que é a decisão, aquela estrutura rígida que aguenta a tempestade e não fica dependendo de emoção passageira. E, finalmente, o ápice, a flor, o desabrochar da nossa obediência por puro amor e dependência total de Cristo. A fé nunca foi desenhada para ficar estática. Ela brota, cresce e transforma todo o ambiente ao seu redor. E como uma semente que quebra a escuridão da terra, trazendo pura luz, a gente se lembra daquela essência tão clara da nova tradução na linguagem de hoje para Hebreus 11:1. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. O que a gente deve levar como âncora para a nossa alma hoje, quando o esgotamento chegar pesado e as forças acabarem de vez diante dos problemas, saibam que isso não é o fim de tudo. Na verdade, é a oportunidade perfeita armada pelos céus para a gente depender inteiramente dos méritos de Jesus. A mão dele nunca, jamais vai soltar a nossa. Diante de uma certeza inabalável como essa, o que as nossas atitudes andam revelando sobre a nossa caminhada com ele nesse momento? Estamos vivendo naquela montanha-russa de emoções ou descansando de verdade na certeza que temos nele? Eis o nosso desafio transformador de hoje. Primeiro, se não fizeram isso ainda, deixem um comentário contando quais são os espinhos que atrapalham a fé. Segundo, compartilhem essa explicação agora mesmo com alguém que está no meio de uma tempestade e precisa desesperadamente ver essa luz. E terceiro, cliquem no link que está fixado no primeiro comentário para baixar o material de apoio totalmente de graça. A fé pode ser um sinal invisível, mas o poder que ela tem de nos conectar direto ao céu muda tudo. Um grande abraço a todos e nos vemos na nossa próxima análise.